Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do The Block. Como de praxe, aqui do outro lado da linha para comentar comigo nesse programa maravilhoso, temos o Danilo. Senhoras e senhores, vamos discutir NBA. Hoje tá pesado o programa, hein? Nossa senhora, hoje tá... Você que usa sua rede móvel aí, no Spotify, no YouTube, cuidado, hein? Pra subir o programa hoje vai ser difícil. Vai ser... Nossa senhora, hoje vai ser... Hoje tá uma carga boa, positiva nesse programa. Sim, hoje. Elevada. Hoje a gente vai decolar. Juro pra você que hoje a gente vai decolar. Exatamente. E, né, lembrando que é essa 21ª edição do The Block. E como sempre, nós temos o nosso homenageado do dia, né? Que corresponde a uma camisa da NBA. Você que está chegando agora, você que talvez seja esse primeiro The Block que você escuta, todo no programa a gente pega um homenageado que usa o número da camisa correspondente à edição do The Block. E hoje, no 21º programa, temos ele, o homem, o mito, a lenda, Tim Duncan. Tim Duncan. Um dos, se não o maior PF da história da NBA. Exatamente. O Tim Duncan jogou entre 1997 e 2016 na NBA. E eu sempre falo um pouco da carreira, né, do cara, dos feitos dele na NBA, mas eu quero hoje falar um pouquinho pré-NBA de Tim Duncan. Hoje é tudo novo nesse programa. A informação está em primeiro lugar hoje. Tim Duncan, Danilo, ele, não sei se você sabe, mas ele não queria, a princípio, ser jogador de basquete. Ele queria ser nadador. Tu não me fala isso, cara. Sério? Tá surpreso? Tô surpreso. Porque ele queria ser nadador inspirado na irmã dele, chamada Trisha Duncan, que foi nadadora, na verdade, né? Ela foi nadadora olímpica, chegou a disputar as Olimpíadas de Seul em 1988. E aí Tim Duncan queria ir por esse lado da natação. Só que em 1989, o furacão Hugo atingiu as Ilhas Virgens Americanas, que foi onde Tim Duncan nasceu e cresceu até a adolescência, e destruiu a única piscina olímpica. Esse furacão destruiu a única piscina olímpica que existia nas Ilhas Virgens Americanas. Rapaz, se Deus existe e tem maior sinal do que esse, que poderia ter dado pra, vai jogar basquete, meu irmão, não existe. Tem uma piscina olímpica, o maluco destrói a única piscina olímpica que existe, eu acho que eu tenho que jogar basquete. Exatamente. Aí foi um conselho de um amigo dele, falou, cara, por que você não vai então, né, jogar basquete? E aí, a partir daí é a história, né? Tim Duncan foi 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP de finais, 2 vezes MVP da NBA, 15 vezes All-Star, é um dos maiores, como você falou, um dos maiores power forwards da NBA e talvez um dos maiores jogadores da história da NBA também. Não, eu acho que tá até errado. Acho que ele é um dos melhores jogadores da história, se não o maior PF da história. Um dos maiores jogadores da história da NBA ele já é, com toda certeza. Sim, Tim Duncan marcou a época, né, cara? Tim Duncan fez a dupla chegou no Spurs fazendo a dupla com o David Robinson em 97, né? Em 98, o Tim Duncan já foi campeão da NBA. Ele foi eleito em 97, na temporada 97-98, novato do ano. E em 98-99, no segundo ano dele, ele já ganhou a NBA. Uma dupla sensacional aí com o David Robinson, conhecida as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas. E sempre ele depois chegou o Ginobili, o Tony Parker, né? E fizeram outra dinastia junto com o Popovich. Esse quarteto aí conseguiu 5 títulos, esse quarteto
conseguiu 4 títulos de NBA junto, né? Porque o Popovich estava antes, mas o Ginobili e o Tony Parker não estavam. E Tim Duncan fez uma dupla de garrafão com o primeiro brasileiro campeão da NBA, que foi o Thiago Splitter. Thiago Splitter, pioneiro aí em títulos na NBA pelo Brasil. Sim, e até hoje o único brasileiro que foi campeão sendo titular em contest era o Splitter. Exatamente. Que o Leandrinho também foi, o Anderson Varejão também, mas o Leandrinho foi mais como reserva, né? Uhum. O Leandrinho, o Leandrinho, a carreira toda dele ele ficou marcado por ser sexto homem, né? Foi titular poucas vezes. Teve até uma campanha do Phoenix que ele tava ali, tipo, mais para titular do que para reserva, mas mesmo assim revezava muito entre banco e titularidade, mas demérito algum. O Leandrinho foi, inclusive, o sexto homem do ano, um ano fantástico da carreira dele. Com certeza. Sim, até hoje, para mim, até hoje é o maior mérito de um jogador brasileiro na NBA é esse, um prêmio individual que mérito, hoje em dia é muito mérito individual, né? Até mais do que na época. Sim. Uhum. Sim. Não, e abriu muito o olho também para, tipo, prêmios individuais para atletas fora dos Estados Unidos. E prêmios individuais, assim, grandes, assim, que o sexto homem é um prêmio, porra, grande pra cacete. Sim. Tem muito jogador aí que queria esse prêmio não atingiu. E o Leandrinho conseguiu, então muito mérito aí. É isso. A história do basquete brasileiro na NBA, inclusive, uma sugestão aí, um dia, quem sabe, quando a gente estiver mais tranquilo, fora de temporada, vamos fazer um resumo aí dos brasileiros da NBA, né? A gente chama convidado, porque, né? Convidado agora no podcast, a gente vai inaugurar aí com chave de ouro convidados nesse podcast maravilhoso chamado The Block. E que convidada, rapaz, que convidada. Pronta para nos dar uma aula aí sobre um assunto tão delicado, um assunto tão pesado, que merece atenção, e muito mais, inclusive, do que vem recebendo atualmente, né, Gabriel? Com certeza. A gente, para quem já vem escutando a gente alguns podcasts, né, a gente já falou algumas vezes que queria fazer um podcast sobre saúde mental na NBA, no basquete de uma forma geral, né? E a gente estava querendo uma pessoa, né, gabaritada, porque se eu e Danilo fôssemos falar sobre saúde mental, o negócio não ia ser bom. Não ia ser divertido pra ninguém. Não, ninguém ia gostar disso. Se existem duas pessoas piores para falar sobre saúde mental do que eu e Danilo, eu desconheço. Mas desgabaritadas, não existe. Exatamente. Então a gente, né, chamou a Mariana, né, a Mariana Moura. Ela é psicóloga do time de basquete do Brasília, e a gente bateu um papo com ela excelente e tal, e você vai escutar. Você que durante tanto tempo escutou só nossas vozes, vai escutar uma terceira voz agora num papo muito legal. Com certeza, acompanha aí, galera. Então estamos aqui com a Mariana, psicóloga do Brasília Basquete. Mariana, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande. Queria anunciar, inclusive, que você é a primeira convidada do The Block. Normalmente sou só eu e Danilo, né? Não sei se é tão honra assim, não, porque você vai ver que a gente é um pouco disfuncional. Mas, assim, muito obrigado, tá, por ter aceitado nosso convite e pode falar aí sobre o seu trabalho. Enfim. Eu só gostaria de aproveitar também para agradecer também, Mariana. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra sempre, é um convite para falar de psicologia do esporte, poder falar de uma área que eu defendo, que eu trabalho há tanto tempo, que eu sempre acreditei, é com certeza uma honra. Que maravilha ter uma mulher psicóloga como primeira convidada do The Block. Espetáculo. Nossa. Espetáculo. Isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Com certeza. Nós sempre buscamos tentar ampliar a discussão exatamente para isso. Exatamente para apresentar diversas formas de discutir o esporte. Porque basicamente é um público masculino, de até 40, 50 anos. Então não, cara. A discussão pode ser muito maior, vai envolver muito mais gente. Exatamente, com certeza. Acho que o esporte, ele tem essa função mesmo. O esporte é para agregar. Idade, exatamente. Gênero, tudo isso. Exatamente. Sim, demais. Mariana, começando um pouquinho, como é que, assim,
como é que você, estudante de psicologia na faculdade, um dia você chegou e falou, vou trabalhar com psicologia esportiva, ou já foi algo que você viu antes? Como é que você tomou essa decisão de ir para esse lado da psicologia esportiva? Então, Gabriel, foi antes da psicologia, antes de entrar na faculdade. Eu comecei a faculdade de psicologia com 20 anos e eu fui atleta de basquete. Com 14 anos no Vizinhança, eu joguei no Vizinhança, onde jogou o Oscar, o Arthur, o Gabrielzinho do nosso time. Só que eu fui para psicologia do esporte não necessariamente pensando em basquete. E aí eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira aula, quando a gente se apresenta, né, aquela coisa de turma nova. E que área você quer trabalhar? E eu falei, psicologia do esporte. Eu lembro até o dia, 11 de agosto de 2003. E aí todo mundo da minha turma, que isso? Professores, assim, como assim você quer trabalhar com psicologia do esporte? Mas eu não sei te dizer que dia antes dessa data do início da faculdade que eu decidi. Sei que ali eu já estava certa de que entraria para psicologia, para trabalhar com psicologia do esporte. E segmentei toda a minha graduação nessa área, tanto que 6 meses depois de formada, eu já estava montando um departamento de psicologia do esporte na Lance Livre Esportes, que é do Ricardo e do Mikael. A escolinha deles dois aqui em Brasília. Que espetáculo. Muito bacana. Maneiro, e caiu no basquete super sem querer. Hoje eu trabalho com vários esportes, né? Mas a coincidência do basquete era uma amiga que também é psicóloga, que na época namorava um técnico de basquete aqui de Brasília, e falou, o Ronaldo trabalha na Lance Livre, Ronaldo Pacheco, fala com ele para vocês montar, ele é super a favor da psicologia. E eu fui para conversar com o Ronaldo, ele falou, senta no banco, você já começa hoje. Foi assim. Caramba, mas você sempre foi basicamente do ramo da psicologia, mesmo sendo da no banco, psicologia. já trabalhando como psicóloga do time. Isso, exatamente. Eu não tinha nem mais contato com o pessoal do basquete aqui em Brasília nessa época. Entendi. Porque eu joguei pouco tempo, eu não joguei a ponto de criar raízes, pegar a seleção, nada disso. Eu joguei 2 anos, mas sempre só nessa coisa de escolinha. Nunca quis aprofundar mesmo. Tinha meus sonhos, mas eu nunca... Como eu brinco com os próprios meninos do time, eu era a melhor reserva do meu time. Vivia na reserva. O banco já era um lugar... Era o meu lugar quentinho. Ninguém me tirava dali, era ótimo ali. Você saiu do banco como atleta para ser agora psicóloga, né? A psicóloga, exatamente. Exatamente. Mas você mencionou, por exemplo... Foi estranhamento quando você falou, quero trabalhar com psicologia do esporte no primeiro dia de aula? Nossa, total. Por que isso? Porque nem as pessoas... hoje, 2021, eu ainda tenho 12 anos de formado, dou muita entrevista para atletas de primeiro semestre, que tem uma matéria que se chama Psicologia e Profissão, que eles pegam profissionais de algumas áreas. Os alunos de primeiro semestre não conhecem a psicologia do esporte. Caramba, que estranho, cara. Eu sou uma desconhecida dentro da minha própria área. Que isso, cara. Hoje parece que é tão mais difundida essa discussão. Exatamente. Mas aí, Danilo, eu sempre gosto de embasar. Por que é tão em que momento é difundida essa discussão? Olimpíada, Copa... Quando um atleta vai mal e as pessoas achincalham o atleta sem entender da preparação, de tudo que passa, de todos os BOs, entendeu? Aí a gente aparece. E aí, infelizmente, eles entendem a nossa atuação como um bombeiro. Vamos apagar fogo. Vamos apagar incêndio. Exato, sem entender o trabalho totalmente sistemático que a gente tem que fazer. E aí a gente aparece. Sim. Antes da gente conversar, inclusive eu estava lendo algumas entrevistas e tal, de alguns atletas da NBA, como foi importante para eles, na psicologia no esporte. O Ron Artest, que jogou com Kobe Bryant e tal, que agora o nome dele é Metta World Peace, ele mudou de nome, enfim. E mudou de novo. Nossa, então... Mudou mais uma vez. Ele é um cara muito... Ele ia ser um bom cliente seu. Olha aí, nossa, tá um paciente de primeira, com certeza. Ia me dar tem ele não ia sair dali da tua sala, com certeza. Ele ia ser um excelente paciente. Mas eu li uma entrevista dele, ele falando que o momento que ele mais precisou da ajuda da psicologia esportiva, inclusive, não foi nem quando o time estava mal, quando ele estava mal na carreira, mas foi depois que eles ganharam um título no Lakers, que tinha o Paul Gasol, o Kobe Bryant, que ele falou
falou que a pressão, depois do título, ficou absurda para eles renovarem aquilo. E foi o momento que ele ficou mais perdido, porque ele achava que ele tinha chegado no topo, mas ele viu que, na verdade, tinha algo além daquilo que cobravam dele e ele não entendia. Exato, é verdade. E essa questão da pressão, ela tá sempre acontecendo, desde um atleta juvenil até um campeão da NBA. Entendeu? Porque ela acontece em várias fases da vida, em vários momentos. Então, essa cobrança externa que o atleta sempre sofre, às vezes, ela é pior do que a interna. É muito pior do que a interna, porque é uma cobrança imediatista por resultado, que você não quer saber se o cara tá bem, o que aquele cara tá sentindo, se aquele grupo tá coeso de verdade, se um pode contar com o outro. Então, tudo isso entra nessa pressão. E é uma pressão que não pensa no processo, ela só pensa no produto final. E esse produto final tem que ser positivo. Perfeito. Então, muitas vezes vem daí mesmo. Não é um momento ruim, é um momento bom. Porque você fala, cara, o que mais eu tenho para oferecer? O que mais querem de mim? A pessoa não sabe nada de você, mas ela simplesmente está ali para te cobrar. E isso é complicado. É mais complicado do que estar mal, de fato. Eu queria puxar um pouquinho dessa sua experiência, Mariana, até do que você acabou de falar, principalmente da categoria juvenil, porque eu joguei aqui no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Teresópolis, mas já morei no Rio. E eu jogava no Tijuca, joguei no Botafogo. E a pressão pelo campeonato era muito grande. E eu comecei com 10 anos. Eu peguei mirim, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, juvenil. Fui parar com 18 anos. Sim. E passei por todas as categorias em times como Botafogo, como eu já falei. E você como um moleque, você como um garoto crescendo, você tem que conciliar família, escola, estudos e os treinamentos, que eram puxados demais. Eu, quando treinava no Botafogo, eu treinava 4 horas por dia, de segunda a sexta. E os jogos eram sábado e domingo, isso quando você não tinha que viajar. E durante todo esse período da minha infância, minha adolescência como atleta, nunca me foi oferecida, pelo menos, eu não sei também, acho que é uma base do treinamento que seus colegas tinham na faculdade, por você querer trabalhar com psicologia esportiva, de nós termos um acompanhamento psicológico. Exato. Enquanto adolescente, cara, como é que eu vou conciliar isso? Porque muitas vezes você sofria uma pressão absurda, você jogava contra o Flamengo, você jogava contra o Vasco. O pessoal vinha com a torcida de futebol ia nos assistir. Nós com 14, 15 anos, cara, querendo agredir nossos familiares e a gente, cara, eu não vou fazer uma cesta, eu vou morrer, eu não ganho um centavo aqui, eu vou morrer quando eu sair do ginásio, sabe? Era um peso muito grande. O quão importante, porque já é importante, mas o quão importante você acha que é um acompanhamento, ainda mais para um jovem como esse? Um cara que está no mirim, no infanto, no infantil. Eu acho que a gente pode trocar até a terminologia de importante para crucial, Danilo, porque você viveu isso. A gente, às vezes, fala de transição de carreira de um jogador, Alex, Nezinho, vamos falar em transição de carreira. Mas e a transição de categoria, que já é uma coisa que você fica, opa, peraí. Entendeu? Já é difícil. E aí você tá em time de camisa, é mais difícil ainda. Então você tem que ter uma visão externa e uma escuta analítica para te orientar sobre tudo aquilo, para te ajudar a conciliar, porque a gente está começando a estruturar aí a nossa categoria de base. A minha maior alegria é que a minha comissão técnica do Brasil inteira falou assim: supletivo não, nenhum moleque aqui vai para supletivo, vai largar estudo, ou seja, vai ser uma dificuldade enorme, mas vai continuar de forma correta a vida acadêmica, para a gente lá na frente pensar numa faculdade, tudo isso. Por quê? Porque o basquete pode ser rápido, foi rápido na minha vida, e foi só raso, entendeu? Exatamente. Então, para mim é uma paixão, mas foi rápido como carreira, como início de carreira, pensar em algo como se tornar uma carreira, como ter uma carreira no basquete. Foi algo que passou em 4, 6 anos, assim. Exato. Eu comecei com 11 e terminei com 18. É crucial, realmente, né, como você falou. Porque ali, eu acho que, assim, o que vai embasando da psicologia mesmo pro esporte, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a motivação, isso não vai ser só pro basquete, isso vai ser pra vida. E vai ser crucial nesses momentos de pensar se eu quero,
se eu continuo, eu ainda dou conta, quanta lenha eu ainda tenho para queimar, entendeu? Eu atendo garotos novos aí de 19, 20 anos que fica, não, basquete eu estudo. Eu sempre gosto de trabalhar o seguinte, dá para conciliar a sua faculdade com um time? Pega um curso à distância, mas não deixe de estudar. Se dê mais um tempo de basquete, você acha que você 2, 3 anos você ainda dá conta de tentar? Tenta. Porque aí a gente dá um pulo no futuro e também pensa, a vida frustrada de, e se eu tivesse tentado mais um pouquinho? Eu passei por Entendeu? isso. Eu passei por isso. Imagino. Porque eu escolhi a faculdade exatamente por isso. Cara, eu não vou virar adulto. Porque seria um funil tão grande que eu teria que passar. Sim. E depois da carreira, o que eu vou ser também depois da carreira? Hoje até se apresentam várias coisas, assim, várias opções para o ex-atleta. Exato. Etc, etc. Mas naquela época, quando eu era moleque, 18 anos, eu falei, cara, ou é faculdade, que é algo certo, ou atleta, que é algo completamente... Ainda mais de basquete. É um tiro no escuro, exatamente. Se no futebol no Brasil já é difícil, ainda mais no basquete no Brasil. Ainda mais no basquete, que a gente tem muito menos times. Entendeu? Muito menos séries. Hoje a gente tem o NBB e agora a CBB. Liga Ouro a gente já não tem. Então são coisas muito intermitentes dentro do esporte. Então fica tudo aí vagando, fica difícil. Entendeu? Então falta é um leque mesmo de opções. O que você pode fazer? O que você dá conta? Porque, eu te falo isso como terapeuta. Tem vezes que eu não penso sozinha nas coisas. Eu tenho que ir pra minha sessão de terapia para pensar. Para olhar outras opções que eu não dou conta de pensar. Exatamente. Você tá ali para ajudar a chegar ao caminho também, mas muitas vezes você precisa de Exato, às vezes eu tô tão perdida. Nossa senhora, tô louca mesmo. Então não dá, entendeu? A gente precisa de orientação. E isso, você imagina, na idade que a formação ali é super importante, que os hormônios estão gritando, que você tem outras coisas que concorrem com a carreira de atleta, que é extremamente rígida, entendeu? Que é o pai que vem, a mãe que vem, estudou pra prova amanhã, e você tá pensando no jogo contra o Vasco no domingo, e isso. Cara, tem prova amanhã de matemática, e você não tá conseguindo se concentrar. Porque e aí chega a mensagem do seu técnico pra você estudar o jogo do fulano. Aí você fala, caraca, estudo pra prova ou estudo aqui o esporte? Porque eu aprendi isso com o Galego, que é um amigo meu que hoje trabalha no Flamengo. Tem atleta e tem jogador. Se você quer ser atleta, você estuda o esporte um pouco mais. Se você quer ser jogador, você mete bola. E o estudar é ver jogo também. Você também, ver exatamente. Jogo, você vê movimentos de um determinado jogador que você gosta, e você, caraca, vou tentar estudar, vou tentar emular esse movimento. E você fica preso em diversas coisas que você tem que fazer enquanto moleque não consegue. Exato, e não consegue. É ir além, você tem que sempre ir além. Acho que em toda carreira a gente tem que ir além. Sim. Mas a de atleta, ela te pede isso muito cedo. Sim. Muito cedo. E assim, muitas vezes eu observo que tem garotos que não estão preparados para lidar com essa pressão não só do clube, do treinador, mas às vezes até da própria família, porque assim, normalmente quem é esportista, não por via de regra, mas a grande maioria vem de uma origem humilde, e muitas vezes vai ter no esporte a única salvação. Por exemplo, se você for levar um pouco para a realidade da NBA, né, que é o que a gente fala um pouco mais aqui, são garotos que a esperança da família deles é eles irem para uma liga dessa para aí sim estourarem, aí ganharem contratos milionários, e é tudo muito cedo, né? E aí tem tanto essa pressão da família, como lidar com essa pressão de todos os lados que vem pro jogador? A pressão às vezes eu sempre gosto de analisar, mas às vezes essa pressão da família, ela já vem da transferência de pai e de mãe que não foram atletas profissionais, renomados e querem que o filho seja. Sim. Então o menino já tem a expectativa, coitado, de salvar a família economicamente, financeiramente, e o pai e a mãe se realizar através do que ele está fazendo. Sim. Então tudo isso envolve muita coisa, é uma pressão absurda. E aí vem um dirigente, vem a equipe, e a NBA é uma franquia, uma empresa, então é uma pressão absurda, é bem diferente de um clube, de um time que já tem. Lá deve ser uma coisa triplicada, imagina dentro de casa.
Por quê? Sim. Porque paga um salário que sustenta a família, sei lá, 2 gerações, 3 ou mais. Se o camarada Sim, estourar pois de é. verdade. Exatamente. Não, às vezes às vezes não precisa nem estourar. Um contrato básico, às vezes, para ele já garante 2 milhões, 3 Isso. milhões, que já é uma renda que ele nunca vai ter se ele talvez trabalhasse na carreira que ele escolheu, né? Com certeza, exatamente. Só que a vantagem que eu vejo assim no basquete americano é justamente preservar pelo estudo. O camarada vai se ele estiver estudando, se ele estiver vinculado a uma universidade. Sim. Aqui eu já ouvi de pessoas de dentro do basquete, não, exatamente isso que eu falei, faz um supletivo aí e vai treinar. Jamais. Exatamente. Inclusive, A grande maioria dos atletas nos Estados Unidos passa por uma faculdade, passa por uma universidade. Alguns até não se formam, né? Acho que até muitos não se formam, mas pelo menos já tem uma vivência de universidade. Tem uma bagagem ali, de onde entendeu? partir, exatamente. Exato. E eu acho que assim, no caso dos atletas da NBA, mesmo que ele não vai se formar, mas normalmente se ele não se forma é porque ele já tá com um vínculo na NBA e já tá bem encaminhado, né? Ele já vai ganhar alguns milhões e, enfim, a vida dele já tá mais garantida. Mas na NBA, tipo, se ele não for o melhor jogador de todos, pelo menos ele vai passar esses 4 anos de faculdade para concluir e daí ele já vai sair com uma carreira, né? Exato, e aí entra outra questão que é bom de trabalhar também, que isso pode ser feito com um psicólogo dentro de um time, óbvio, depois passa para um consultor financeiro, é saber lidar com esse contrato de 2 milhões, porque esse menino nunca viu esse dinheiro na vida. Sim. Então, para fazer render, para a coisa acontecer, tem que ter uma orientação, senão acaba assim, vira nada, se ele não render por N fatores, cair no ostracismo, já era. Aí o que era salvação vira um problema. Você faz esse tipo de acompanhamento no time brasileiro? Quando um jogador, você reconhece que vem um jogador de origem mais humilde, consegue um contrato muito bom, você faz esse tipo? Eu ensino os garotos a guardarem o mínimo de dinheiro possível que eles podem, só para ter o hábito. Reconhecerem o esforço de ganharem aquilo, né? Exato, e investir em algumas coisas pro seu jogo, entendeu? Tem que ser assim. Porque a gente nunca sabe, eu sempre falo, frase clichê, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então hoje você tem 100 reais, cara, você não tem nada para fazer com esses 100 reais, é poupança, mesmo que seja uma renda mínima, entendeu? É o que eu falo, depois passa para um consultor financeiro que meu conhecimento não chega a tanto. Mas é isso, entendeu? Tem que começar no básico. Se acertar no básico, a chance de dar certo é muito grande. Com certeza. Sim, e tem muitas... porque tem muitas vezes casos que a gente vê, não só na NBA, mas qualquer esporte, na verdade, não no basquete nacional, no futebol, enfim, qualquer esporte, que é o caso do deslumbramento, né? Que o cara vai lá, num dia ele não é ninguém, isso. E no outro ele tá num ginásio lotado, com a torcida gritando o nome dele, ele acabando com o jogo. E, enfim, isso lógico que sobe a cabeça dele, né? E aí ele não perde não só em questões sociais, que, enfim, a falta de humildade, tratar mal as pessoas, que isso vem também, mas perde também em questões de jogo, porque muitas vezes ele acha que aquilo ali é o suficiente, que ele não precisa mais treinar, que ele é o cara, que ele é o melhor de todos. Isso aí, e essa é a cultura antiga que, infelizmente, às vezes está muito enraizada na vida de um jogador, não de um atleta. Se ele já conseguiu mudar essa chavinha de pensamento, de cuidado com ele, é totalmente diferente. Saindo um pouco do basquete, mas indo pro futebol, o Neymar, com 11 ou 13 anos, se eu não me engano, ele ganhava 50 mil reais. Que família normal, assim, vocês, ganham 50 mil reais, assim, por mês. Uma criança, você imagina. Se não tem alguém ensinando a lidar com isso, o estrago pode ser gigantesco. O cara passa a ser, como o Gabriel falou, o cara passa a ser ídolo no dia seguinte, ele não sabe o que faz com tudo isso. E aí ele se garante, porque no jogo eu vou bem, não preciso treinar. Não, cara, você quer melhorar, você tem que treinar. Você quer mais de 50 mil? Eu não sei se isso acontece muito no basquete nacional. Na minha época acontecia, do pai empresário, né? Pai empresário. O cara se tornar mais
empresário do que pai. Do que pai, é Em muito vez do comum. cara conseguir conciliar e aconselhar o filho de forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa, do que a forma de empresário, que é, meu irmão, você vai fazer aqui, você tem que treinar, você tem que se alimentar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer... Isso, vira quase um ditador em cima do filho e esquece de ser pai. Exatamente, porque o cara, o moleque tá ganhando 50 mil, porra, cara, eu vou virar empresário. Exato. É muito complicado. E é uma linha que tem que ser mantida de distância mesmo. Tem que saber manter uma distância saudável nisso. É muito mais interessante mesmo agenciar a carreira do filho para se manter essa relação e conseguir decidir as coisas juntos sob a ótica familiar mesmo, do que sempre pelo que a gente vai ganhar. Exato. Tem um camarada na NBA, que a gente já citou ele aqui em alguns programas, chamado LaVar Ball. Uhum. E tem não sei se você conhece. Sim, tem sim. Eu não acompanho muito NBA além do Lakers, porque eu sou chaveiro do LeBron. Opa! Poxa, tá no canal certo! Aqui, onde o LeBron vai, eu acompanho. Olha aí. Tá só vendo? Aqui, só tá aqui vendo na pele já. Na pele aqui a gente sempre fala, todo mundo é muito bem-vindo para discutir e tal, mas se veio falar mal do LeBron James, veio no lugar errado. Ai, ótimo. Então pronto, pode me chamar pro próximo, mês que vem, sem problema, porque eu vou onde ele vai. Maravilha. É Cleveland, torço pro Cleveland, isso mesmo. Ai, mudou? Mudei também. LeBronzete. Isso, total. Maravilha. Mas tem esse camarada na NBA, o LaVar Ball, que ele tem 3 filhos, que 2 jogam, um já jogou, enfim, tá ali na transição. E assim, você vê que é claramente o caso do pai frustrado, porque ele não foi nada, ele não foi atleta, e ele passa para os filhos uma responsabilidade de ser atleta e deles serem os melhores. Você vê que os filhos dele têm até mecânicas de jogo parecido, porque você vê o olho dele ali, né? Isso, ele treina, exatamente. e aí esse é um que parou completamente do lado de ser pai para ser empresário, tanto que no último filho dele, que entrou na NBA, o Lamelo, ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets, que é um time que tá meio em baixa, e se você vê o vídeo, ele claramente não comemora. Ele fica tipo, ok, tal, legal, beleza. E do quanto é que no outro filho dele, o Lonzo, que foi pro Lakers, ele foi com o boné do Lakers, fez uma festa, soltou rojão, né? Olha aí, pois já começa daí. Aí o filho vai pensar o quê? Não sou tão bom pra esse cara. Não, o pior é que tem o LiAngelo, que não conseguiu entrar na NBA. Olha aí. Esse daí deve ser... o Natal desse cara deve ser um lixo. Um caos. Deve ser que, pô, o cara... Meu irmão, tem 2 na NBA, um já jogou no Lakers e eu não faço nada. Isso. Não sou ninguém pra esse camarada, entendeu? Então, assim... É uma questão correta para se manter de forma saudável os laços familiares, porque olha aí onde vai a coisa. Não comemoro muito não, porque eu acho que é um time inexpressivo. Então, para mim, não tá bom, o camarada não tá suficiente. O filho vai ser suficiente quando? É exatamente aquilo que você falou do pai se ver como atleta e... não... Eu queria jogar no Lakers, então meu filho tem que jogar no Lakers, assim como eu desejo. Não o desejo dele, que talvez seja jogar em qualquer outro lugar. Às vezes não é nem jogar. Verdade. Às vezes não é nem jogar. Às vezes o cara quer, sei lá, fazer qualquer coisa, quer ser designer. O cara não, ele quer arquiteto, entendeu? Quer ser psicólogo. O cara não, o cara quer que o camarada faça o que ele desenhou como perfeito. Então, isso a gente também tem que entrar na base da família. Por quê? Porque o jogo de basquete, principalmente das categorias de base, ele tem que ser educativo. Claro que tem a competitividade, claro que é horrível perder, mas é o que eu sempre falo, como papel da psicologia também, a gente tem que ensinar a perder. Porque se a gente vivesse só de ganhar, a vida ia ser mais medíocre ainda do que se a gente só perdesse. Então, tem realmente que ensinar a perder. Por quê? No esporte coletivo... E no esporte individual, um dia vai ter alguém mais bem preparado. Sim. Não vai ter jeito. Ainda mais no basquete, não termina empatado. Então, sabe, ou um foi melhor mesmo porque estava mais bem treinado, ou aproveitou melhor as oportunidades que ali apareceram. O técnico pode ter errado, o jogador pode ter errado, mas assim, alguém se deu bem e tá tudo bem, porque aquele dia era dele. Vamos fazer o quê?
Mas, por Sim, exemplo... e- Pode falar, cara. Pode falar. Depois eu faço. Não, e trazendo um pouco, por mais que o basquete seja um esporte coletivo, muitas vezes existem coisas que individualizam um pouco ele, né? Por você fazer mais pontos, Aham. você ser o MVP do campeonato, você ser o maior jovem e tal. E aí, isso, imagino que até dentro do próprio vestiário do time e tal, administrar um pouquinho essas questões, fazer todo mundo reconhecer o seu papel, seja algo mais complicado, né? Exato, é bem complicado. Eu gosto de dizer que o basquete é o esporte coletivo mais individual. Porque você vai ver os posts do Instagram da maioria dos atletas hoje em dia. Infelizmente não vencemos, estamos tristes pela derrota, mas eu fiz 22 pontos, tive 7 assistências. Entendeu? Então, assim, o seu recorde pessoal, ele não deixa de aparecer. A sua média tá ali. Você Tá fez sua ali. média. Exatamente, entendeu? O que a gente tem que preservar é que a vitória não seja uma questão secundária. Um pouco do que o Gabriel acabou de falar também, e trazendo um pouco da bem experiência, porque eu vivi isso e eu acabei de falar na primeira pergunta que eu fiz pra você. Óbvio, sem falar nomes, mas às vezes você vê que atletas adultos estão mais, não sei como falar, prejudicados talvez nessa visão individualista do que os atletas mais novos, por exemplo, que já tem um acompanhamento, que você já faz um acompanhamento. Com certeza, quando eu te falo de um Instagram, eu não tô falando do Instagram do juvenil, não. Tô falando do Instagram de adulto mesmo. Exatamente que tá isso lá, que eu esse cara não tem esse querendo... acompanhamento, né? O cara tá vendo Exato. ele. Ele quer salvar o dele, ele quer um contrato melhor na temporada que vem. Entendeu? Ele quer ter aquele vídeo de highlight mais maneiro, então ele tem que pegar o dele e dar conta. Com a meninada, a gente já trabalha isso, a questão da coletividade. Se cada um não fizer o seu, o sucesso não vai ser de nenhum. Porque o bônus, ele é para todo mundo, né? O ônus, ele é extremamente seletivo. Porque o técnico não vai cobrar de quem foi super bem. Exatamente. Ele vai cobrar de quem foi super mal. Esse é o maior problema. Eu vivi muito disso. Exato. De você literalmente ter predileção de atletas. Não, esse aqui não vai levar esporro, esse aqui não vai levar esporro, esse aqui não vai levar esporro, e senta o pau na galera que é basicamente banco, ou uma galera mais roleplaying, que só faz aquela jogadinha assim de rebote, sem rebote, e pronto, não passa daquilo. Isso é muito danoso também, né? Pro danoso jovem. Porque você limita a atuação do atleta. Como que foi desempenhado as funções dos nossos pivôs por muito tempo? Cara alto que fica perto da cesta, cobrindo um pouco do garrafão e mete bola. Acabou. Você não ensina o garoto a pensar o jogo, a desenvolver estratégia. Uma pergunta clássica que eu sempre faço para os meninos. Principalmente quando eles começam a destacar naquela jogadinha clássica que cada um tem a sua. O time adversário já estudou você assim, ele já sabe que você vai matar essa bola. O que você vai fazer? Qual vai ser sua outra bola para sair dessa? Qual é a sua estratégia? Se não tem alguém de fora perguntando, dificilmente ele vai pensar nisso. Eu pensar fora da caixa, literal, né? Isso da minha parte vem de observação de treino, de observação de jogo. Eu acompanho basicamente todos os treinos dos meninos. Jogos aqui em Brasília, quando eles estão jogando em Brasília, quando viaja, eu assisto pela TV. Quando passa, essa temporada tá um pouco prejudicada, porque nem todos são televisionados, mas na temporada passada, vi todos, entendeu? E isso é dado pro meu trabalho, para eu conseguir fazer intervenções mais fidedignas com eles, porque eu tô observando, falo, olha, o cara te marcou 3 vezes nessa bola. Na segunda, você já sabia que viria a terceira, então eu gosto de ensinar, basicamente, os meninos a pensar o jogo, a entender o jogo deles, a não ser uma coisa mecânica, como a gente, infelizmente, criou muitos pivôs. Deixa o armador pensar. O pivô executa aquela jogada que é dele e pronto, acabou. Não. O entendimento era esse. Na minha época, era o armador é quem pensa. Se você é ala pivô, vai lá, meu irmão. Você é banco, você só faz bloqueio e vai pegar rebote. Acabou. Aí eu consegui enxergar um pouco de mudança quando eu assisti uma palestra do José Neto em 2009, que ele falou assim: o basquete é um esporte que tem que pensar e tem que jogar parado.
aí você começa a mudar a figura do pivô, muito ali daquela chegada do Manhano, tudo isso, os assistentes dele. Então a gente viu essa diferença aí. Pivô hoje, que só quer entrar e meter uma bola, não dá. Tem que ser bom no bloqueio, tem que pensar a jogada junto com o armador, tem que jogar até junto com o armador. Quantas vezes eu vejo o Marcelão chegando para cobrir alguém, para passar o Rava, para passar o Nezinho? Isso é maravilhoso. Isso não acontecia há menos de 10 anos. Então o cara tem que literalmente tem autonomia, né? Você tira muito da autonomia do cara. Total. E o moleque crescendo assim, ele leva isso pra vida. Ele leva pra vida, que ele é engessado, limitado, eu só posso fazer isso, aqui tá bom. É essa a minha posição. Exatamente. E até porque nessa fase de base, categoria de base, o cérebro está desenvolvendo ainda, então captar informações é muito mais fácil. Desenvolver o jogo ali é muito mais fácil do que você chegar a pegar um pivô com 30 anos para trabalhar, para falar, agora você tem que passar a bola. Aí você fala, meu Deus, como? Se eu tô aqui, quanto tempo? Se ele começou cedo, com 10 anos, como começou o Danilo, tô aqui com 20 anos de basquete, mais da metade da vida fazendo a mesma coisa agora eu vou me comunicar, que eu tenho que avisar onde eu tô indo, que eu não aprendi lá atrás. Agora eu vou correr a quadra inteira de verdade, vou fazer além da defesa e da cesta. Não dá. Eu tenho que dar assistência agora? Não me venha com essa. Pelo amor de Deus. Exato. Entendeu? Então a gente limita muito. A gente fez um podcast algumas edições atrás, comparando um pouquinho, trazendo a visão de dois pivôs da NBA que a gente gosta, que é o Nikola Jokic do Denver e o Joel Embiid do Philadelphia, dizendo como realmente o papel mudou, né, no jogo e como eles trouxeram mudanças. Hoje em dia, se você vê um jogo do Denver, o Jokic, ele arma o jogo, né? Ele é um armador, ele pega a bola e faz passes inacreditáveis que, por ele ser muito à frente, pessoas que vêm para marcar ele, pivôs que vêm para marcar ele, não estão preparados para isso e ele faz esse surpreende. É muito por causa disso. Exato, é o que eu sempre falo, a estratégia. Tem que ter estratégia. E tem que saber, tem que ter sempre aquela carta na manga mesmo, por quê? Uma jogada clássica, por exemplo, a gente vê, Rafa Moreira, hoje em dia, principalmente agora no Minas, ele vai meter bola de trem. E era uma coisa que eu trabalhava com ele aqui, falava, Rafa, todo mundo já tá percebendo, e aí, qual vai ser a próxima? Qual é a sua estratégia? Então a gente leva esse ensinamento mesmo, como o Danilo falou, de pensar fora da caixa, de pensar fora do óbvio. Isso aí todo mundo tá vendo na TV. Até quem não sabe vai esperar a sua bola de 3. Sim. Imagina quem tá lá estudando seu jogo. Desculpa te cortar. Você fala com um técnico também sobre isso? Você fala, cara, esse jogador tá preso por determinado tipo de bloqueio que ele tenha. Vamos trabalhar ele nesse tipo de... Eu sempre falo assim, na temporada passada, o Zé era o nosso estatístico e ele fazia os vídeos individuais de cada um. Por quê? Sempre pergunto lá no começo da temporada, você é muito visual? Você gosta de ver os vídeos? Eu gosto. Então, a maioria quer. Então a gente tinha os recortes dos vídeos certinho. Hoje quem tá fazendo mais é o próprio Ricardo. E eu sempre falo pra ele, mostra como tem que ser pelo vídeo. Então a gente usa esse recurso assim para realmente dar essa visão de que aqui tá limitado, tá fazendo só assim, tá errando sempre nisso. É uma estratégia maravilhosa. A gente sempre discute isso, eu, Ricardo e Mica. Excelente. É algo que eu realmente não... Foi até uma visão nova, porque eu jamais ia pensar que existia dentro de um trabalho da psicologia junto com a estatística para levar uma arma nova pro jogo Eu nunca pensei. Exatamente. Tem que ver ali o que tá dando certo, o que tá dando errado, tudo isso é muito importante e a gente consegue desenvolver muito mais o jogador, né? Porque tirar ele do óbvio. Exatamente, porque o cara às vezes também só se sente seguro conversando contigo muitas vezes. Pô, Mariana, não tá legal, cara. Tô me sentindo preso no jogo. Pô, reclama com você de alguma forma E é uma questão que, assim, eu sempre trabalhei assim. E durante a minha carreira eu fui vendo como a ética pro psicólogo é super importante. Porque eu já ouvi relatos de atleta, assim,
Cara, eu contei aquilo pra psicóloga e ela simplesmente contou da mesma forma que eu falei pro técnico. Não fez uma leitura, né? Não, e passou assim, sem filtro. E outra coisa que eu falo, assim, sempre que eu falo com os meninos, eles já sabem. Eu posso passar isso pro Ricardo e pro Mika? Eu pergunto literalmente, Danilo e Gabriel, pergunto. Porque tem coisa que eles não querem que eles saibam, mesmo que atrapalhe. Não sou eu. Não cabe a mim. Aí eu falo, então, olha só, eu quero que você pense uma forma da gente, de repente, abordar isso. Se no seu momento, porque a terapia em si, dentro do esporte ou na clínica, como eu também atendo, não deixa de ser um momento do paciente ou do atleta. Tem coisas, tem caixinhas que a gente vai mexer em algum momento, tem coisas que a gente vai deixar ali guardado, porque aquele não é o momento, porque a gente não sabe qual vai ser a consequência. Então a gente tem que aguardar. Eu imagino também que para você adquirir a confiança de um jogador, não deve ser um processo fácil, né? E uma vez que você contaria uma coisa pro técnico, ele sabe quem foi, de onde veio, inclusive ele fala isso para os jogadores e aí o seu trabalho... Acabou, Exatamente. porque esse relato eu ouvi de 2 atletas do mesmo time. Eu falei, caraca, então é fidedigno, entendeu? Então acontecia mesmo, era o comum, sabe? Então eu vejo a psicologia mesmo como um elo mediador, entendeu? A gente, óbvio, vai pensar em performance, Perfeito. vai pensar em motivação, mas a questão com a comissão técnica é um elo mesmo. A gente está ali para levar de um para o outro o que pode ser levado, como deve ser levado, entendeu? E você pensa, eu, única mulher na comissão, única mulher no time inteiro, um ser praticamente esquisito, de fora, em todos, só consigo vincular indo para todos os treinos, indo para os jogos, a gente sabe... diminuindo as amarras, porque é um meio difícil, é o meio deles. Tanto que eu me preservo de muitas coisas, eu me preservo de vestiário, a gente desce para vestiário quando a gente tem reunião. Quando a reunião é marcada no vestiário, é ok. Agora, o pré-jogo deles e o pós-jogo, não vou. É o momento deles, entendeu? O meu momento tem limite, entendeu? É onde eles vão falar o que eles bem entenderem. Eu sei que algumas coisas vão chegar em mim, mas eu quero justamente isso, dar o tempo deles para trazer. E deve rolar umas barbaridades também. Exato. Eu não ouvi. Que eu não preciso saber. Fica lá, Pelo amor tá de Deus. de boa. Pode deixar lá. Mas é um meio que eu me sinto extremamente bem, porque eu nunca trabalhei em time Não. feminino. Com Não certeza. faço ideia do que é trabalhar em time feminino. Você acha que seria diferente, por exemplo? Eu acho que sim. Até a tratativa com o atleta... Eu vejo, porque assim, a demanda com as atletas que eu atendo de esporte individual é totalmente diferente dos atletas do masculino. É diferente, porque a mulher tem a questão mesmo da sensibilidade, não vou nem para a questão hormonal, imagina, porque eu acho que isso tá independente, mas é mais sensível, entendeu? Então a gente tem que... É porque eu já tô casca grossa mesmo, eu não tô nem aí pra nada. Já tô nesse meio mesmo, nesse mundo, falou, eu não ouvi. Você falou, foi. Às vezes ele fala umas coisas, ficou morrendo de vergonha, a Mari tá ali, eu falo, quê? Tem que aprender a se fazer de doida. Entendeu? Você se faz de doida e tá tudo bem, tá tudo ok. Mas eu acho que o meio masculino, pelo menos, ele me dá um suporte de respeito, de amparo, entendeu? Eles são muito respeitosos. Todos os times que eu passei, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada, muito amparada. Isso é muito bom. E o feminino é uma coisa mais... Eu sinto. Nos meus atendimentos, às vezes é uma barreira, uma dureza maior, que... uma barreira maior. Uma barreira porque mulher é difícil mesmo, sabe? Eu tenho que fazer a minha culpa aqui, porque é ser difícil. Então, às vezes tem uma resistência ali que eu fico, gente, mas o que será que tá acontecendo? Aí você vai investigar, é mais difícil. Mas será que isso talvez se dê porque, principalmente no Brasil, a mulher para vencer no esporte, assim, pro homem vencer no esporte, a dificuldade é 10. Mas pra mulher vencer no esporte, no basquete, 50 mil, então ela, cara, eu não preciso de ajuda, eu cheguei aqui sozinho e vou vencer a minha vida sozinha mesmo, não preciso de psicóloga não, nem nada. Exato, E você, pode, cara...
E eu tive a história extremamente parecida também, né? Porque você tá num meio extremamente machista, onde os homens predominam, onde eu não tenho uma técnica pra dividir algo, não. Entendeu? Então a gente precisa, é o que eu falo, às vezes a gente busca muito se unir, a gente tá separando. E eu sinto isso muitas vezes com essa questão de atender mulheres. Então eu sou extremamente feliz e grata, eu espero a minha vida inteira trabalhar com um time masculino, porque é muito bom. É muito bom. Você consegue exercer, né? Você não precisa quebrar uma barreira para ganhar confiança para aí sim fazer seu trabalho, que é conciliar os dois. Exatamente, entendeu? E a confiança, você vai vendo, ela flui. Com eles, vai fluindo, assim. Então, aí, às vezes, a gente já... Essa temporada mesmo eu senti, porque na outra eu não tava na anterior. Eu cheguei na temporada passada, e aí já foi uma coisa meio assim. Mas aí, como eu já tinha trabalhado com outro atleta que já tava lá, a coisa já foi totalmente diferente. O cara já vai falando, olha, de boaça, troca ideia, pronto. Eu chegava, pô, então já estou de boa. Exatamente. Nessa, então, aí a gente já sabe. Aí você sente o trabalho até fluir melhor. Por quê? Porque sempre, nos primeiros atendimentos, sempre tem aquela frase. Não, porque antes de falar com você, eu conversei com os meninos. Eles falaram que você é super tranquila. Exatamente como você falou, Danilo. Desse jeito. Isso já abre um caminho para você. Nossa, né? Total. Já faz com que tenha um atalho mesmo. Isso é muito bom. Sim. Bacana. Legal. Mariana, indo para uma questão de vestiário, né? A gente vê que tem... existe... Qualquer grupo humano, existe muito conflito, né? Como a gente disse, um esporte coletivo que é muito individual também, que é o basquete, tem muitos conflitos, e aí esses conflitos, eles podem, às vezes, sair da quadra, vir de fora da quadra ou de dentro da quadra, né? Por exemplo, quando você percebe que esses conflitos estão começando a atrapalhar o coletivo, o time está começando a ir mal por causa de um conflito entre dois jogadores, como é a intervenção que você faz, ou você conduz junto com o técnico, como é que é? Por isso que eu te falo que é bom estar no treino, porque no treino não vai acontecer nada diferente do que vai acontecer no jogo. Você ouve mais, né? Isso, vai ser exatamente um script mesmo. Então, normalmente, essa questão de conflito, como que ela começa? Como que começa uma questão? Normalmente é pela comunicação. Então, eu estando ali no treino, eu já chego e falo, você falou de um jeito meio grosseiro, você não achou, não? Vamos tentar ser mais assertivo, não tem problema falar, não tem problema corrigir o outro. Mas será que a gente precisa ir sempre na bordoada, sabe, na voadora? Não. Nisso também vem uma técnica, inclusive da psicologia, com a comunicação, para ensinar a falar. Então, nisso, a gente já ameniza alguma coisa. Mas se isso se eu não pego na hora, isso aí vira quase porrada dentro de quadra, num jogo, pode ter certeza. Cara, e eu não sei se você teve a oportunidade de ver o último arremesso, o The Last Shot, do documentário sobre Michael Jordan, no Netflix. The Last Dance, The Last Shot. O The Last Dance. E em alguns capítulos, eles falavam exatamente isso do Michael Jordan. E o cara, principalmente no Brasil, que é um jogador, ele tenta se inspirar nos maiores nomes. Exato. Pega um cara desse e o cara era grosseirão na equipe mesmo, dava tapa na cara dos outros e vambora. Segunda-feira o cara chega no treino já dando soco na cara do outro, batendo na mesa do técnico e eu quero mais bola, eu quero mais minutagem, eu quero mais chute. O quão isso pode ser danoso? Exato. Assim, como trocar a cabeça desse cara? Esse cara foi grande, mas ele não foi grande por causa disso. Isso foi um passo dele. Exato. Cara, eu acho que foi quase um acidente que deu certo. Entendeu? Exatamente. Com ele deu certo. Entendeu? Exatamente. Isso não é garantia de sucesso para as relações da vida. Entendeu? Faz isso com a tua esposa. Chega assim no seu filho. Entendeu? Não dá certo, não vai ser bom. Por que o teu companheiro de time tem que aguentar? Sim. Entendeu? Então, trazer essa visão mesmo. A gente já
a gente nunca chegou a fazer um podcast sobre isso, mas assim, conversas, eu e o Danilo, a gente já, assim, o Jordan era um dos maiores atletas de todos os tempos e tal, só que, na minha concepção, ele era grande, apesar desses pontos dele no jogo, de cobrar, de fazer isso. Ele poderia, talvez, ter sido muito maior, até se ele tivesse um outro tipo de postura, né? Uma outra abordagem com as pessoas, literalmente. As relações interpessoais, tem gente que vai passar numa boa por isso, tem gente que vai largar o esporte. Sim. Tem gente que nunca mais você vai ver na vida e você vai jogar no outro time, ele vai pedir dispensa, ou vai fazer você ser dispensado se você não estiver numa fase muito boa. E aí? Sim. É o que eu sempre falo, cara, as pessoas têm que pensar no dia de amanhã em vários segmentos, entendeu? Então a gente ter boas relações, se comunicar bem, é um plus que a gente tem na vida mesmo, sabe? Atleta que sai de time, eu sempre falo, liga pro técnico, liga pro capitão, liga pra todo mundo. Dá tchau, não sai pela porta de trás. Agradece a oportunidade. Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer, porque amanhã, cara, o nosso meio é tão pequeno aqui no Brasil e tão próximo. Amanhã você tá lá naquele time que você saiu na temporada passada, mas não sei, porque ele saiu daqui meio esquisito. A gente sabe. E o cara é dessa forma, o cara se porta dessa forma e já tá queimado pro time inteiro. Isso, entendeu? É desse modelo. Na NBA, então, que você não tem nem controle sobre o que você quer, porque do nada um time vai e troca você por um outro time, e do nada, né, você de repente volta a trabalhar com um cara que você detestava. Isso, né? Exatamente. Aqui é praticamente uma sabatina, assim, quando você vai chamar um jogador que circula de áudio, de não sei o quê, de fulano falou bem, fulano... A gente sabe que é assim. Sim. Entendeu? Então, tem que ter cuidado, tem que fazer as coisas com muita assertividade, com muita certeza. Certeza absoluta, óbvio, não existe, mas o máximo de diplomacia, pelo menos. Sim. Entendeu? Porque as coisas acontecem de uma forma, sabe? E outra, assim, você bate, você grita, ninguém é obrigado a aguentar. Por quê? Sim. Tem um texto da Marta Medeiros que eu acho muito válido, assim, as pessoas difíceis. Todo mundo tem medo da pessoa difícil. Porque ele não pode, a gente não pode fazer isso com ele. Mas e o que ele faz com os outros? Por que tá liberado? Porque nós temos que aguentar isso. E a maior parte é do cara ser o astro, tem o maior contrato, desculpa, e tem um nome. E muitas vezes foi o que você acabou de falar no começo da sua fala. O cara se sentir tão inferior que acabou a carreira dele. Se esse cara não gosta de mim, ele não quer jogar comigo, é melhor sair, porque eu tenho certeza que o Chicago Bulls não vai mandar o Michael Jordan embora por minha no causa. Auge. No auge. É melhor eu me retirar, acabou, vou vender, sei lá o que, na rua, porque pra mim acabou. Entendeu? Não vai. E aí você limita vários jogadores que podem, num futuro próximo e breve, ser extremamente efetivos. Exatamente. Porque você tolera esse jeito de ser, é o jeito dele. Sim. Vamos aguentar. Deixa eu falar. Ele é assim mesmo. Exatamente. Falando um pouco sobre, você falou agora dessa mudança de time e tal, e assim, existe muito isso, tanto na NBA, na NBB, em várias ligas de basquete, existe muito essa rotação de time, né? E aí, às vezes, além de time, tem jogadores que trocam até de país, né? A gente tem, por exemplo, no caso do Brasília, tem um jogador americano lá, o Semi, né? Que já jogou em outras ligas e tal, etc. Existe alguma ajuda para a adaptação dele, na parte psicológica também? Como é que faz ele? O cara morava em outro país e do nada ele tá inserido numa cultura completamente diferente, num time completamente diferente, em tudo diferente. Como é que é o trabalho específico com um cara assim? Na verdade, a gente tem assim um suporte de acolhida mesmo, sabe? Principalmente o Mika é fluente em inglês, então a gente combina sempre que chegou ele, o Lester, a gente, mesmo que o Lester já esteja aqui há um tempo, mas assim, desse suporte mesmo de, cara, tudo que eles precisarem, eles vão contar com a gente.
Então, é um tempo que você deixa meio solto e você vai vendo como é que vai acontecendo, mas assim, num certo momento você direciona. Vai no básico mesmo, leva para um jantar, sai junto depois do treino, depois do jogo, entendeu? Leva em casa, faz essas coisas para que se sinta mesmo adaptado. E o que precisa, a gente conta sempre muito, principalmente com o Carlinhos, que é nosso fisioterapeuta, que está aí no basquete há anos, uma figura clássica, um cara super querido. É uma questão de acolhida mesmo, de não deixar esses caras muito soltos. Por quê? Porque é diferente, entendeu? Aí eles viajam, vão pro Rio, vão numa praia, leva para algum lugar. Os meninos são muito unidos, entendeu? Junta muito. Então isso já ajuda aí nessa adaptação mesmo, que é a questão social, né? Sim. O social, se ele ficar isolado, se ficar muito distante dos outros garotos, aí complica. Mas não, essa acolhida inicial é sempre muito feita pela gente, assim, para se sentir bem. Mas a gente acaba liberando mesmo, porque são adultos também e já tá tudo bem encaminhado. Porque acho que a acolhida mais importante também é dos seus companheiros, né? Dos seus colegas, mais do que Com até certeza. da comissão técnica. A comissão técnica vai ser aquela... Principalmente, a gente vai ter sempre uma barreira. Exato. Entre comissão e os meninos. O que a gente quer é que eles se juntem mesmo e acaba dando certo, é legal. Sim, fortalecer essa questão de grupo, que aí tudo fica mais fácil, né? O social sempre em alta mesmo. Sim. Você vai falar alguma coisa? Eu já tinha uma pergunta. A pandemia e a temporada rolando. Como que... É porque eu tinha pensado até numa pergunta sobre um atleta americano da NBA. Não sei se você soube do Karl Anthony Towns. 6 familiares dele morreram com Covid, incluindo a mãe. E ele pegou Covid 2 vezes, né? Ele acabou de voltar do protocolo de Covid e tal. E nós estamos passando por isso aqui. Jogos sem torcida, etc. Como que tem... Além de tudo, além de controlar um time, ajudar um time... como é pandemia? Um time vai lá e joga durante uma pandemia. Como é que tem sido? A gente sempre fala que a gente, óbvio, não usa isso como desculpa, mas infelizmente a gente não se adaptou muito bem a essa questão de bolha, entendeu? O nosso time, ele tem uma certa dificuldade nesses jogos muito próximos, com pouquíssimo tempo de recuperação. Pra gente, principalmente, a nossa primeira bolha foram 5 jogos, 12 dias fora de casa. Então, é um novo hábito que, assim, você não vai começar a achar legal do dia pra noite. Às vezes você sente melhor. Pronto, já fiz 5 jogos. Mas é muito tempo fora. Gente, sinceramente, é um tempo que às vezes não dá pra lavar o uniforme. Sim. Não dá pra lavar os uniformes porque não tem tempo hábil pra secar. Entendeu? Caramba. Então é super complicado. Então porque a gente tá em outro estado e às vezes não tem todos os contatos, como é que faz? Entendeu? Exige as funções, cada um fica com mais uma função quando tá viajando para conseguir dar conta disso, porque é tudo muito rápido. E eu acho que o que mais agrava essa questão é porque, infelizmente, a gente, além do medo da contaminação, nosso time, vários atletas já ficaram infectados, nosso técnico chegou a ficar internado. Então, tem um medo e tem as coisas não darem certo porque o nosso tempo é diferente. Sim. É difícil, é uma coisa que a gente tem que, infelizmente, trabalhar literalmente a aceitação desse momento, entendeu? Lutar, óbvio, a gente sempre vai lutar, mas a gente entende que tá com uma atmosfera que é superior a gente, que é uma coisa que eu brigo muito para que a gente sempre entenda. Tem coisas que não vão depender só da nossa força de vontade. Tem um sistema por cima, nesse momento tem uma pandemia por cima, que nos limita. Entendeu? Limita no sentido de se recuperar, limita no sentido até de conseguir estar com uma roupa limpa para um jogo, porque não vai dar tempo. Então, tudo isso, mesmo com... tem 2, 3 jogos de uniforme, cara, mas a blusa, a roupa de treino, às vezes a lavanderia não suporta a nossa demanda. Então, você faz o quê? Tudo isso são aquelas pequenas coisas que eles estão passando que, assim, a gente infelizmente, não tem controle. Fora que foram
mais de 7 meses fora de quadra, a gente teve campeonato interrompido, o que era para ser 4 meses virou 7, então tudo isso. Então, hábitos mudaram, nem todos conseguiram voltar à sua forma, à melhor forma, ao melhor jogo. Tudo isso ainda está rolando, pela dificuldade mesmo. Por quê? Tem gente que não vai ficar treinando de máscara, chega uma hora que não tem como, não existe. Para o atleta é inviável, entendeu? Os protocolos, a gente segue a maioria deles, mas hora ou outra você vê, às vezes eu vejo no banco, um já está com a toalha do outro. Como é que controla? Ah, cara, mas é a mesma coisa que eu vejo por acompanhar bem mais, né? Até por ter mais acesso à NBA. Tem algumas coisas, cara, que, por exemplo, o Gabriel deve se lembrar, não sei se você ficou sabendo desse caso, o Kyrie Irving, né, o jogador do Brooklyn Nets, e o Bam Adebayo, o jogador do Miami, jogaram o jogo, ou seja, se encontraram, se tocaram o jogo inteiro, aí quiseram trocar a camisa no final da partida. Entendeu? Aí não proibiram. Isso mexe até com a cabeça do cara, porque o cara viu, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível que isso esteja errado. E começa, tipo, cara, que se dane isso aqui tudo, eu não quero mais, e você começa a questionar qualquer ação que você venha tomar. Cara, e aí você sai total e passa a pensar todos os seus comportamentos. E aí, infelizmente, você pensa todos os seus comportamentos quando você faz o raio do exame e deu positivo. Sim. A tia fica com medo de botar a tua família em risco, seu filho, sua mãe, seu pai, sua avó, isso vale a pena? Aí tu começa a pensar, isso vale a pena, cara? Tá muito difícil, entendeu? E assim, um esporte de contato tão próximo como o nosso, mais difícil ainda. Gente, vocês acham que eles pararam de passar a mão na sola do tênis? Não. Isso é essencial. Para todo jogador de basquete é essencial. Exato, é essencial. Eu jogo sem camisa, sem uniforme, mas sem botar a mão na sola. Exato, não joga. Entendeu? Aí você tá lá, vai bater um lance livre. Você jura que o camarada que tá lá no teu banco, teu parceiro, tá olhando pro jogo, porque ele precisa olhar o jogo, ele sabe qual a toalha que ele tá pegando pra você secar a mão e o rosto antes de bater o lance livre. Não existe isso. Não tem, entendeu? Então, sabe, a gente tá jogando com a sorte, infelizmente, a gente tem, acho que a maioria dos nossos atletas já pegaram, e agora, sinceramente, aí a gente fica, veio uma vacina, mas aí veio a variante junto com a vacina. Sim, a motivação Entendeu? Tá tudo difícil, tá tudo complicado, e eu acho que isso faz com que o cenário fique mais difícil ainda da gente prever normalidade. Torcida, entendeu? É muito complicado, tá muito complicado. É um momento, assim, dificílimo que o esporte tá vivendo. Eu me questiono, vez ou outra, essa Olimpíada, não sei não. Eu não sei mesmo. Eu vi as medalhas acabarem de ser lançadas, né, divulgadas, quais seriam. Isso. Eu pensei, cara, vai ter Olimpíada? É sério mesmo, mano? Que vai ter essa parada? Entendeu? Assim, e aí, esse ciclo vai ficar como? 4 em 4 em ano ímpar mesmo? 2024 vai ter Paris? Como é que vai ser? Tudo sem resposta, então a gente não vislumbra um horizonte. Ainda mais um atleta de basquete, porque o de futebol não importa tanto com isso, mas o atleta de basquete, a minha vida, quando eu entrei no basquete, foi regular de 4 em 4 anos. Qual Olimpíada eu pegaria e com quantos anos eu pegaria? Imagina um cara que tá com 26 agora... Pensando com 30. Se 30 vai ter ou se não vai ter, se vai pra 31 anos. Ou, por exemplo, o Alex que tá com 40, que queria mais uma e ele já vai estar com 45, entendeu? Tudo isso. E tá, infelizmente, inerente ao desejo pessoal de cada um. Sim, e aí acaba que você tem E aí você fica nisso, né? Eu me cuidei o ano todo e tal, não sei o que, eu vou pegar um voo de 24 horas pro Japão, num ambiente fechado. Com quantas escalas, quantas conexões? Pra chegar lá, de repente, então tive esse negócio, vou ter que voltar pra casa. É complicado, é um risco que você... Não, imagina uma Vila Olímpica. Como é que vai ser uma Vila Olímpica? Que todo mundo se encontra, troca PIN, se encontra, se vê. Não vai ter. Como que vai ter? E como que vai evitar? Se a gente não consegue evitar uma mão na sola do tênis. Desculpa, mas o protocolo aqui no Brasil
Tá proibido isso? Colocar a mão na sola do tênis? É pra que eles nem treinem com contato com o chão. Como que você faz flexão? Não. Não dá. É sério isso? Não, desculpa, mas não dá. Desculpa, mas não dá. O protocolo é mano, que não tenha nem contato, assim, próximo ao chão, porque é o lugar que mais tem as gotículas que podem contaminar. Então, como? Você se espanca com pivô no rebote, mas não, cuidado com a gotícula Mas não dele vai no fazer chão. a flexão. Cuidado com a gotícula dele no chão. É aí que às vezes eu pergunto, não tenha. Porque o cara além de pensar o jogo, tem que pensar em todos os atos dele dentro da... Ah, não, peraí, essa toalha não é minha. Cara, você tá no jogo ali, você pega até a meia do cara, você nem sabe, mas você quer enxugar a cara. Você quer enxugar o rosto, enxugar a mão pra bater um lance livre. Ah, não, essa aqui não é minha toalha, não. Aquela não ali é minha não. toalha. Cadê que tá bordado meu nome? Não. Pô, eu jogava só se preocupar a toalha bordada de casa. Exatamente, com um desenho teu. Pô, não me preocupava em abrir o copo com cuidado quando eu jogava. Tinha um copinho que eu abri, eu enfiava o dedo, o negócio explodia, tudo quanto era água, jogava na minha cara pra bater lance livre. E agora, não, cuidado com a água, cuidado com a... Isso, com a toalha, com o chão, que é o lugar... Não dá. Ó, Mariana, minha mãe faz bordado. Se quiser, ela borda. Olha aí, de repente, a gente... Olha aí, isso, olha aí. De repente, toda entrevista foi pra chegar nesse ponto. Isso, que tem que bordar a toalha. Meu Deus do céu. Que coisa louca, cara. Não dá pra entender, desculpa, mas... mas porque é um protocolo, assim, é próximo ao utópico, né? Que nem no futebol, um dos protocolos era passar álcool em gel na bola. Isso. De quanto tempo para o jogo? De quanto tempo para o jogo pra passar o álcool em gel? Porque tocou em quantas pessoas? Toda bola que saía do futebol, agora, era o protocolo do Campeonato Carioca aqui, toda bola que saía, o Gandula tava lá com sua garrafinha de álcool em gel, ele ia, passava com a toalha na bola, com um paninho na bola, tadinho, deixava dá até ali. pena do Gandula. Dá até pena do cara ter que passar o álcool em gel. Não, é brincadeira, é muito difícil. Então, assim, é um período complicado, Sim. tanto na questão estrutural mesmo, quanto no nosso jogo mesmo, que realmente complicou. E tem as questões pessoais também, que o cara, quando ele passa muito tempo, vê a família dele... Exatamente. Na NBA, na NBA, na temporada passada, teve o caso do Paul George, que ele abertamente falou que ele não jogou bem os primeiros jogos, porque não se adaptou ao esquema de bolha, né? Exato, de não ver família. Exatamente, eu lembro bem desse caso, porque é isso, sabe? É uma viagem que eram 3 dias, viajava hoje, jogava amanhã, voltava no dia seguinte, treinava forte, recuperava, tinha um dia de folga, recuperava bem, voltava para um treino forte. Não, hoje é seguido, entendeu? Nossa primeira foram 12 dias, sabe? Então, não existe recuperação. Falar em uma periodização de treino mesmo com um preparador físico, fica tudo complicado, porque muda muito. E são variáveis que às vezes a gente não vai ter controle. Não vai ter como mexer, adaptar. Eu acho que a grande sacada tem coisas que não tem como adaptar nesse cenário, infelizmente. Exatamente. E até questões pessoais também, né? Assim, não só da depressão, mas de família. Quantos casais não terminaram durante a pandemia e o cara já não aguenta mais ver a esposa dentro de casa, tá louco pra um jogo fora e não tem. Não tem. E o maluco não aguenta mais. É difícil, cara. Prejudicou demais até as relações mesmo, isso aí é um fato. De uma forma geral, né? Foi difícil. Tá sendo difícil, né? Porque a gente não passou por isso ainda. Não acabou. Exato. Todo programa a gente faz questão aqui, quando a gente fala de qualquer coisa do Covid, a gente fala, lembrando que não acabou. Não, gente, olha, eu sou quase uma mensageira do apocalipse. Eu acho que não acabou, o carnaval vai ser só em 2031. Você quer participar Você quer apresentar com a gente, mano? Bora! A gente grava. Quais dias aí, galera? A gente grava. Porque,
gosta do LeBron, é LeBronzete. Isso, olha aí, Mensageiro tá do vendo? Apocalipse é nós mesmo. Aí, ó, porque Fechou. eu falo, gente, agora vem a vacina, como eu falei, vem a vacina, agora vem a variante, aí acha que vai ser uns 10 anos com esse vírus circulando aí, uma entrevista que eu li de uma pesquisadora. Então, bem, ó, se joga. Porque se ele se livrar, vai ser de uma carnaval, acabou o carnaval. Já era carnaval. Não tem carnaval. Entendeu? Torcida, infelizmente, não sei. A não ser que apresente um PCR no momento. Porque que outro jeito que vai dar? Não, mas tem o Miami... uma coisa. Sai do laboratório muito que você bom. fez o exame, sai do laboratório que você fez o exame e pega um ônibus pra ir pra casa. Qual vai ser o resultado? Em 48 horas ele pode ter dado... Exatamente. Fica tranquilo que o Danilo vai te falar uma coisa que o Miami Heat fez na NBA para evitar o Covid, que você vai... Aí depois disso, você vai... Sua perspectiva vai mudar. Porque agora o Miami está oferecendo às pessoas que vão ao American Airlines para assistir o jogo cães farejadores de Covid. Olha aí. Ah, pronto. A gente precisa trazer pra cá pra botar na porta da SEB. Vai ser ótimo. Isso aí. Coloca os jogadores enfileirados assim, ó. Passa o cachorro, pronto. O cachorro não parou, tá todo mundo liberado pra jogar. Olha aí, acho bem tranquilo. Acho que pra torcida vai ser ótimo também. Tá tranquilo. Não, então, aí se você tiver medo de cachorro, você tem que fazer um exame. Aí se você não tiver medo de cachorro, ele te fareja, tá tudo certo. É ótimo. Aí você tenta, você fica no laboratório até o dia do resultado, porque é o único lugar seguro, que você tá ali naquele momento, você não tá infectado, qualquer lugar, sabe? É surreal. Já me dá até preguiça de ver um jogo. Eu falo, não quero não. Eu vejo de casa mesmo, tá de boa. Peço um delivery aqui em casa, uma pizza e tá de boa. Aí a adaptação rolou, Danilo. Aí é realmente, porque é a única coisa que a gente vai poder adaptar. Botar a nossa vontade pra debaixo do tapete, de ir pra um ginásio e assistir em casa e tentar fazer ser melhor. Porque não tem como. Não tem como. O pessoal, muito, quando se fala muito desse negócio de liberar público e tal, não sei o quê, quanto mais em futebol, né? Eu sempre falo, gente, eu nunca na minha vida comemorei um gol do meu time sozinho. Eu sempre comemorei abraçando as pessoas e jogos de basquete que eu vi, comemorava ponto com a galera. É sempre assim, qualquer esporte existe isso. E você tirar isso das pessoas, pra mim, é tão prejudicial quanto você tira. Pra mim, você tirar isso das pessoas e tirar o público é a mesma coisa. Exato, entendeu? Não dá. Vai fazer um ponto. Não encosta em mim, não. Ou está com álcool na pessoa. Agora você me abraça. Gente. Não tem como. Pega aquele lisoforme spray e passa. Agora vai. Eu fico abraçando pelo plástico. Leva um plástico, né? Pelo amor de Deus. Não dá. E o esporte precisa tanto disso, né? Do contato, do afeto, da rivalidade. É puro físico também, né? O total. esporte. É toque mesmo. Você vê, os meninos na hora de bater um lance livre, errou, tá lá, ou comemora, batendo na mão, ou errou, tem um tapinha ali, vamos lá, tudo isso. Tudo faz parte. Então, não faz não. E aí é o que eu vejo até nos vários jogos e tal, etc. Não tem como você tirar isso dos atletas, é impossível. Aí você vai multar os atletas que fazem isso? Não tem como você multar. Sabe? Não tem solução, porque ele vai fazer. Ele vai... Não é por maldade, é porque é o hábito dele. É o comum, é o natural. Sim. E aí você vai impedir uma comemoração e o cara tá, né, o cara tá no teu cangote marcando você no bloqueio. Exatamente. Aí você não pode bater a mão quando vocês termina o jogo. Pelo amor de Deus. Não. Rapaz, um rebote, cotovelo na cara é lugar comum. Nossa. É lugar comum. Exatamente. E você não vai bater, o cara tá com o cotovelo na tua cara e não vou bater. O Jefferson abriu o rosto, tomou uma cabeçada do Alex Dória, abriu o rosto fundo, tomou ponto, fez um procedimento lá. Imagina, vai tocar. Não pode tocar. Quanto de gotícula não entrou, né? Quanto de gotícula do cabelo do Alex Dória não foi no rosto do Jefferson? Meu Deus. Tô até com um pouco de nojo de imaginar isso. Mas o lance é a flexão. Não pode, fazer flexão, não. Não pode ter treino flexão. Isso, jamais. É só liberar. Cara. Mariana, assim,
voltando um pouquinho pro papo, a gente estava... em 2018, na verdade, foi criado um programa de acompanhamento pelo Sindicato dos Jogadores da NBA, né? Foi um programa de acompanhamento psicológico. Foi, inclusive, pioneiro no mundo, né? Se enxerga uma tendência, uma atenção maior do trabalho do psicólogo daqui para frente, não só na NBA, mas como um todo, uma valorização maior do trabalho do psicólogo nos esportes? Eu acho que a gente, felizmente, está conseguindo chegar de uma forma diferente, como eu falei lá no começo, que a gente está indo só para apagar um incêndio. Entendeu? Quando a coisa já está sem controle, que o dirigente não dá conta, que o técnico joga toalha e chama um psicólogo para dar uma palestra. Não, acho que a gente está chegando justamente para mostrar como o nosso trabalho deve ser feito. Igual eu falo, no meu estilo de trabalho, eu estou no jogo, estou no treino, estou no amistoso, porque eu acho que é assim que a coisa acontece. Não é só quando o atleta precisa. Eu estou lá vendo tudo. E nesse ver tudo, muitas vezes eu pergunto, eu vou lá, chamo de canto e falo, e aquilo ali, como é que foi? O que aconteceu? Justamente por essa presença, por estar ali. Então eu acho que a tendência é essa. Hoje no NBB, na temporada passada, a Unifacisa tinha uma psicóloga fazendo trabalho. Hoje o Minas tem, mas não da forma que eu faço, que é exclusiva do basquete, porque o Minas é um clube muito grande. O Pinheiros, se eu não me engano, tirou. A Unifacisa também não tem mais. Do jeito que eu gosto de trabalhar, integrando comissão técnica, hoje é só o Brasília Basquete que tem. Então a gente é a tendência, mas a gente está engatinhando. Mesmo com o exemplo da NBA, a gente ainda está engatinhando muito. Mas os outros esportes têm uma abertura. O futebol já não tem abertura quase nenhuma. É um esporte super difícil da gente chegar e apresentar um trabalho. Mas no basquete as coisas estão acontecendo ainda bem. Antes tarde do que mais tarde. Você vê uma razão para isso? Para, por exemplo, o futebol ser fechado? Psicólogo é coisa de doido. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Sim, verdade. Então o cultural... É uma mentalidade muito... muito você falou, eu falei... É verdade. O cultural é isso, entendeu? Pra quê? Entrevista de jogador, coletiva de seleção brasileira. Acho que foi Fernandinho que falou uma vez, não vou contar nada pra psicóloga porque eu não sei pra quem que ela vai contar. Neymar retrucou, a gente não é louco. Ou é coisa de louco ou é coisa de fresco, né? Tipo, a gente resolve no isso. pau mesmo. Isso. Comentarista. Quantos comentaristas já não falaram? A melhor psicologia para um atleta é a bola na rede. É fazer gol. Isso é imbecil, né? Entendeu? Então a gente tem uma imprensa que deturpa, entendeu? Tem os jogadores que não têm noção de um trabalho de forma sistemática, bem feito. Então, e aí vem a sociedade que ainda fala que quem procura psicólogo tá maluco. Então, o futebol totalmente fechado não é nenhuma surpresa. E eu acho que no futebol a gente tá bem longe de conseguir acessar. Principalmente times adultos. Categoria de base, talvez até vá dependendo do técnico. Mas o basquete já se abre mais, entendeu? Eu falo isso por quê? Porque eu não trabalho só com o Brasília. Eu trabalho com arbitragem. Então eu já tenho trabalho desde 2010, eu trabalho com arbitragem aqui em Brasília, já fui aí para o Rio, para a CBB mesmo, no congresso da CBB a gente participei, então a coisa vai fluindo. Pô, que legal, então o basquete é um Que esporte legal, mais cara. aberto. Ninguém pensa no árbitro, né? O cara é tão xingado, tão achincalhado, a mãe dele é feita de gato e sapato e o cara não tem pra quem gritar os dois. Mesmo. Exatamente. Então o basquete tem se mostrado mais aberto, sim. Eu acho que assim, conforme... eu acho que é importante a gente divulgar, por exemplo, que a maior liga de basquete do mundo está preocupada com isso, e jogadores, o DeMar DeRozan, o Kevin Love, já vieram declarar que sofrem de
depressão, ansiedade, coisas que atrapalharam eles, e quanto mais eles divulgam, né, mais importante isso, porque o cara já pensa, tipo, mesmo com a mentalidade meio retrógrada que a gente tem aqui no Brasil quanto a isso, o cara já pensa, não, se deu certo lá, eu quero implantar aqui também. Entendeu? Então exatamente. isso faz com quebrar a barreira. É bom para quebrar a barreira porque você começa a dar uma atenção mais especial. Entendeu? E para realmente de resolver as coisas do jeito que der, vai na porrada. Não. E você começa a se olhar. E são aqueles elementos que eu falei, o questionamento, o autoconhecimento, tudo isso gera no atleta opa, eu nunca tinha pensado nisso. Então começa a abrir mais espaço nele mesmo para ver que ele não tá louco. E que tá tudo bem ter dúvida, tá tudo bem não saber o que fazer, tá tudo bem num primeiro momento não se conhecer, que a tendência é solucionar tudo isso, entendeu? Através da psicologia. Mariana, primeiro, né, antes de finalizar, agradecer de novo imensamente a você. Espero que você tenha gostado do Foi maravilhoso, papo. agradeço também. Espero que você tenha gostado do papo, e aí deixo aberto aí para sua mensagem, se você quiser divulgar suas redes, enfim, fica à vontade. Divulgar seu Gente, trabalho. vocês podem me encontrar no Instagram, no @psy.marimoura. Tô lá, quem quiser trocar ideia, eu tô sempre disponível, acho ótimo. Quero agradecer ao Danilo e ao Gabriel. Foi maravilhoso. Eu falo bem pouquinho, como eu disse, eu quase não falo. Se me deixar, eu falo a tarde inteira. Porque é um assunto que eu amo, que eu gosto e que eu luto muito pela psicologia do esporte, eu luto muito pela inserção de psicólogos nas comissões técnicas, sabe? Contribuindo, trabalhando com esses garotos, porque eu acho que a gente não tem que pensar só no esporte, a gente tem que pensar no atleta como ser humano, acima de tudo. Perfeito. Não, com certeza. Perfeito. Muito obrigado também, Mariana, por ter disponibilizado o seu tempo aí, todo o seu conhecimento e ter iluminado aí nosso podcast com tanta informação legal, cara. Obrigado. Imagina, a hora que vocês precisarem, a gente tá aí pra trocar mais uma ideia, pra divulgar tudo isso. E a mesma coisa, agora que você entrou, agora você é de casa já. Não pode entrar sem bater, quiser participar, agora você é de casa. O próximo título do LeBron é mesa redonda. Todo mundo junto aqui, comemorando, abrindo champanhe, uísque. Com certeza, adoro. Pode me chamar. Comemoração vai ser ótima. Com certeza, Mariana, sem dúvida. Tá certo. Mariana, brigadão, um abraço, até a próxima. Obrigada, gente. Que papo maravilhoso, né, Danilo? Cara, aproveitando mais uma vez para agradecer a Mariana, foi sensacional, cara, que participação que realmente me abriu os olhos, cara, eu não sabia que tinha serviço de acompanhamento psicológico para árbitro, cara, e, porra, sensacional, cara, ela jogou ali, eu falei, porra, que sensacional, que espetacular. Total, cara, pô, papo, porra, muito legal, sem palavras para agradecer a Mariana, a contribuição dela nesse programa, e é isso, né? Agora temos uma pessoa gabaritada falando, não temos, né? Eu e você. Exatamente, dois imbecis completos trocando ideia. Tá certo. E, né, como não podia deixar de ser, vamos àquela parte do nosso programa que a gente fala muito sobre assuntos aleatórios, que é mais conhecida como Foda-se Pauta. O Foda-se Pauta. Tu puxa o Foda-se aí ou eu puxo? Cara, eu posso puxar. Então, pode começar aí, meu camarada. Beleza. O meu é bem curtinho, na verdade, é para falar de uma... a gente falou bastante com a Mariana sobre pandemia e tal, etc, né? E aí, para confirmar que a NBA realmente tá... Não sei onde é que eles estão com a cabeça. Acabaram de confirmar o All-Star Game no dia 7 de março em Atlanta. Vai rolar o All-Star Game. Além disso, Damian Lillard tá na competição de 3 pontos, no 3-point shootout. O Obi Toppin, acho que ele confirmou já a presença no Slam Dunk Contest. E por aí, cara. Acho que o Lamelo ia fazer, inclusive, o de habilidades. Parece que vai ser tudo num dia só, né? Não vai ser mais a All-Star Weekend, nem tem como, nem seria legal. Não deveria ter, inclusive. Mas não deveria nem existir, tudo num dia que seja. Pois é, que se for pra cagar, que seja tudo num dia só, né? Exatamente. E é isso. E vamos ver agora, né? Vamos
acompanhar agora os desdobramentos dessa edição, porque sempre a presença no All-Star Game sempre foi obrigatória, mas estava se especulando que não ia ser mais por causa da pandemia, né? Vamos ver aí. Alguns atletas já se manifestaram terminantemente contra. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos conferir cenas dos próximos capítulos da NBA. Com certeza, meu camarada, com certeza. E o meu, na verdade, remete a uma discussão que nós tivemos, que foi pauta de um programa nosso, sobre Blake Griffin. Eu não sei se você ficou sabendo disso. Confirmado, quer dizer, rumorado, né, pelo Sam Charania, que o Blake Griffin está sob o radar fortíssimo do Los Angeles Lakers. E que não somente Blake Griffin estaria sob os radares do Lakers, Mo Bamba também estaria sob os radares do Los Angeles Lakers. E é aquela, cara, não entendi. Sinceramente, eu não entendi se é medo de perder Anthony Davis, porque basicamente ele não teve nada com o tendão de Aquiles, né? Então ele continua bem, ele teve uma tensão na panturrilha, tension, nunca ouvi falar nisso, mas ele teve, acredito que seja um estresse muscular na panturrilha e beleza, show de bola, toca o barco. Vai ficar aí 2 a 3 semanas fora para ser reavaliado, mas, cara, são dois jogadores que eu não sei se vão adicionar tanto assim a um... E o Blake Griffin é aquela, né, que, cara, ele é um cara complicado. Cara, vamos lá. O Blake Griffin, se ele foi dispensado do Detroit e topar um contrato mínimo de veterano, eu acho legal, porque realmente não, vai com ser certeza. Que aí vai ser uma aposta, né? O Blake Griffin, lógico que ele não é mais o mesmo, mas assim, ele não vai ser vai estar longe de ser o principal jogador do time, nem titular ele seria. Então você vai poder ter um cara habilidoso, que tem suas virtudes, lógico, não é o mesmo de 10 anos atrás, o Lakers nem vai contratar isso, então por um contrato mínimo, ok, beleza, faria. Mas assim, não sei também, se tivesse que abrir mão de qualquer jogador hoje do elenco do Lakers, do Markieff Morris, não abro mão. De jeito algum. Não, e é aquela, mais do que até dinheiro, mais do que contrato em si, valor de contrato. Cara, eu acho que depende muito da cabeça do Blake Griffin. Se o Blake Griffin entender que ele nesse time vai ser um role player, vai ser aquele jogador de 15 a 20 minutos, que, por exemplo, cara, se você for botar ele de PF ainda, ele não é nem o segundo reserva. Sim. Quer dizer, ele não é nem o primeiro reserva, ele é o segundo reserva. Ele não é nem o sexto homem, não vai ser nem o primeiro reserva para PF, que vem o Montrezl Harrell. Mas assim, para 15, 20 minutos de um jogo ali... Cara, e você acabou de falar também, o Markieff Morris. Sinceramente, depende de grupo, porque o Markieff Morris tem jogado muito bem. Você vai tirar minutos do Markieff Morris para colocar o Blake Griffin? Não sei se vale tanto a pena, assim. Eu também, eu não sei de onde, né, se tirou isso, mas se o Shams falou é porque realmente tá acontecendo, mas assim, eu não vejo muito sentido. Mas assim, se acontecer por um contrato mínimo, ok, é o Blake Griffin. Querendo ser campeão. Se ele tiver alguma motivação... E assim, vamos lá. Se ele topar isso também, é porque ele quer ser campeão. É porque ele sabe das condições, ele sabe de tudo e ele... Aí talvez entre a questão mental dele ali. Tipo, cara, e aí, vou aceitar ficar na minha. Sim, casa um pouco com aquele papo que a gente teve quando a gente falou sobre o Blake Griffin, da entrevista que ele deu, que ele falando que ele ainda queria ser campeão e tal, não sei o quê. Então, beleza. Realmente, se for desse jeito, beleza, aí eu topo, mas... E assim, topo também o Blake Griffin querendo jogar um pouco mais como antigamente, mais perto da cesta. Blake Griffin, arremessador de 3 pontos do Detroit. Não sei se eu quero, não. Cara, não sei. Não sei, eu não falo tanto pelo jogo não, porque acho que jogo ele consegue apresentar bem.
ele consegue render bem em qualquer equipe. Eu falo de cabeça. Um cara que, cara, ele chegou em Los Angeles quando ele foi draftado e tinha Los Angeles nos pés dele. Ele tinha Los Angeles a seus pés. E agora não é tanto assim, né, cara? E agora o buraco é mais embaixo e como é que ele vai retornar, como é que ele vai performar, é outra coisa. E também, levando para o nosso programa Atacando de GM, que você pode acompanhar aí no seu agregador favorito de podcast ou no YouTube, André Drummond está sob o radar de várias equipes, tanto que não jogará mais pelo Cavs até a trade deadline, para que seja definida a troca. E 2 times surgem como favoritos. Um que eu acredito que não vai acontecer, exatamente por questão de contrato, que é o Brooklyn Nets. Mas outro que surgiu como grande favorito e que, se ele chega, amigo, o time salta de patamar assim absurdamente, que é o Miami Heat. Cara, então, pelo que eu vi, o que deve acontecer, na verdade, com o André Drummond é ele ser dispensado e... Ou buyout, né? Ou buyout. Fazer o buyout dele, e aí fazendo o buyout ele pode assinar, aí é o que a gente fala, ele pode pegar um contrato mínimo para veterano, como o Carlos Lavert tá... O André não, o André Drummond tem 26 anos, 27, 26. Não, mas ele pode assinar um contrato mínimo dentro da faixa dele, que eu não lembro de cabeça quanto que é. Mas aí é que eu te falo, porque o peso dele é diferente do Blake Griffin. O peso do André Drummond hoje é para chegar para ser titular e assim, absurdamente. É porque no time do Cleveland ele não vai mais encaixar por causa do Jerry Allen. Que você tem um moleque que tem um teto próximo do André Drummond já e tem 21 anos, 20 anos, sei lá. Sim. Cara, o lance é que... Então, o que eu acho? André Drummond também tá naqueles caras que, tipo, querem provar seu valor na NBA. Então, assim, eles querem falar que, cara, eu quero ser campeão e tal. E, normalmente, quando o cara faz isso, faz um negócio desse, ele topa ganhar menos. Ele pode muito bem chegar pro Nets e falar, ô, Nets, vamos lá, eu vou assinar um contrato com vocês, um mínimo aqui até o fim da temporada, e se der título, beleza, a gente vai, eu vou provar meu valor cada um pro seu lado. Se não der título e eu jogar bem e tal, e for tudo certo, vamos ver aí de renovar o contrato, ou eu vou pro time, vamos ver isso. Enfim, acho que o caso, tanto pro Miami quanto pro Nets, vai ser a mesma coisa. E assim, ele no Nets, porra, entregue as taças, amigo, porque vai ser um negócio... Não, ele em Miami não é entregue as taças, mas assim, entregue o leste. Que vai ser um time... defensivo, absurdamente defensivo. Não vai ter garrafão na NBA para segurar Bam Adebayo e André Drummond. Assim, se eu fosse o André Drummond, eu pensaria nisso. Onde eu consigo agregar, inclusive ofensivamente, porque ele é excelente ofensivo. Ele é excelente center ofensivo. Mas ele é bem melhor ainda defensivamente. Então, cara, você tem o Bam Adebayo que pode jogar de PF. E eu acho que ele receberia o André Drummond no aeroporto exatamente por causa do peso que ele tá tendo de ser o cara mais pesado da equipe, de muitas vezes ter que jogar de center. Ele vai ter um center do lado dele e o André Drummond do lado dele. Cara, eu iria pra Miami, cara. Você tem o Eric Spoelstra, você tem o Pat Riley... Você vai ter estrutura, você tem o Jimmy Butler, cara. Você tem o Jimmy Butler ali, você tem um time que acabou de voltar das finais. E é aquele time que, por exemplo, se ele for pro Brooklyn Nets, o Brooklyn Nets hoje já está entre os favoritos. O Miami não. Então, não existiria forma melhor ainda de você provar o seu valor você indo pro Miami. Porque você chega lá e o time vai saltar de patamar, todo mundo vai saber que é por sua causa, que o time já era bom. Mas o André Drummond chegando lá, o time vai chegar de uma prateleira ali de terceiro no leste pra, cara, brigar entre as cabeças, entendeu? O lance... Mas eu acho que o Drummond, ele é um daqueles jogadores que tá tão desesperado por título que ele vai pra onde for... Pra onde derem mais, entendeu? Tipo, pra onde ele achar que ele vai mais ser campeão. Ele já tá naquela... Não sei. Eu pensaria assim, do lado até desafio. Tipo, eu quero provar que eu posso fazer alguma coisa
e vou pegar esse time do Miami, que é muito bom, mas vou colocar ele lá na cabeça. Sim. Eu tenho outro foda-se pauta que eu lembrei aqui agora, que, inclusive, você falou do Andre Drummond, é uma entrevista, na verdade, do Draymond Green, não sei se você viu, falando sobre esse caso do Andre Drummond, que o Andre Drummond, ele não tá jogando, né, ele tá afastado do Cavs, e o Draymond Green falou sobre isso, falando que quando um atleta, falando sobre essa coisa dos atletas serem um pouco subjugados às vezes, das vontades dos atletas serem subjugadas. Quando ele disse que, por exemplo, quando o Harden pediu para ser trocado, a NBA toda apontou o dedo para ele e falou que você tá fazendo corpo mole e tal, etc. E num caso agora do Andre Drummond, que ele tá indo, tipo, ele tá treinando, tá se dedicando, vai, aquece e fica no banco o jogo todo afastado. E isso para NBA tipo, é normal? Aí ele falou um pouco sobre esse peso que tem, que inclusive o Draymond Green é um dos caras que quer dar mais voz aos jogadores. Cara, mas não sei se eu vejo problema nos dois pontos. O Houston dependia do James Harden. James Harden gordo, o James Harden cadela prenha. Ele entraria para jogar e faria o que ele fez. Primeiro jogo, 44 pontos, 17 assistências. E o Andre Drummond aceitar se colocar no banco, foi a mesma coisa do Anthony Davis. Quando o Anthony Davis queria sair do New Orleans e o Dwayne Casey estava colocando ele de banco mesmo e esquecendo ele, jogos próximos e o Anthony Davis podendo entrar, podendo adicionar e mesmo assim no banco, e todo mundo já sabia que era por causa disso. Eu acho que é do jogador. Talvez tenha um comum acordo entre o jogador e o time. Não vejo isso como um problema de fala de jogador, de posicionamento do jogador. Eu vejo que, cara, você quer sair? Beleza, respeito. Fica aí, eu tenho que colocar meu time, eu tenho que colocar quem quer ficar. Eu, como técnico, eu tenho que pensar, cara. Eu não adianta eu basear ainda mais o Cleveland, que tá surpreendendo com uma boa temporada. Eu não posso colocar meu time baseado em um jogador que tá querendo sair amanhã. O cara trocado e amanhã. Eu não prestigiei o cara que ficou aqui. Então não sei se é problema de fala, não, do jogador. A NBA, cara, jogador ter fala na NBA até vejo que tem. Eu vejo que tem, sim. Se fosse NFL é diferente. Agora na NBA não vejo tanto problema assim, não. Não sei. Cara, eu acho que essa questão, tem algumas questões dos jogadores ainda que eu acho que é meio confuso ainda na NBA, principalmente essas questões de troca, disso. Um dia você tá num time, tá tudo certo, do nada você é trocado e aí você vai para um outro time, tem que arrumar uma casa em outro lugar, levar toda a sua família. Essa questão, ela me pega um pouco. Eu fico um pouquinho... Sabe o que eu fico mais irritado? Por exemplo, quando você pega o último MVP das finais e o último MVP duas vezes da temporada regular, e os dois falam, não queremos All-Star Game, e o All-Star Game é confirmado. E isso eu vejo problema. E isso eu vejo, tipo, porra, cara, tem alguma coisa errada. Quando os dois principais jogadores da liga, ou os dois jogadores dentre os top 10 da liga, falam isso abertamente. Falam, cara, nós não queremos All-Star Game, eu não tô com cabeça pra essa porra. E vai ter. Sei lá, eu acho isso um problema. Sim. Cara, quanto a isso do All-Star, como eu já falei, aguardemos cenas dos próximos capítulos, que agora vai vir quando confirmaram realmente, vai vir a reação dos jogadores, enfim. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte até o dia 7 de março. Com certeza. Então é isso, meu camarada. Algum ponto mais? Podemos encerrar essa edição de luxo para os nossos ouvintes, essa edição caprichada que vocês terão. Nós não tivemos na última por erro da equipe de captação de áudio, mas essa daí tá vindo cheirosa para vocês. Espero que aproveitem demais.
É isso então, galera. O The Block de hoje está empacotado, postado e sendo entregue para vocês no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Um abraço e valeu! Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.